Olha, de fato, nós santistas não temos um dia de paz. Um dia de paz. Mesmo quando o Santos não joga, alguma coisa acontece para nos atrapalhar, para nos irritar. Andrés Rueda, presidente do Santos, extremamente desconectado da realidade, alienado. Parece que não é presidente do Santos de 2021 para cá. Parece que ele gere outro clube. Algum clube lá da MLS. Alguma coisa muito redonda e não o Santos Futebol Clube. Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar sobre 5 tópicos da entrevista coletiva. E vou falar mais um extra ainda, que eu achei muito importante, acho fundamental para falar nesse vídeo. Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lombrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo. Quando eu percebi que quando eu peço a quantidade, vocês ajudam. Então 300 likes e inscreva-se aqui no canal se você quiser e puder. Então vamos lá, tô aqui com a listinha. 6 pontos, 5 e mais um extra. Eu concordo, os outros é impossível concordar. Então vamos lá do começo. Vamos falar o único que eu concordo. Ele assume o erro que foi a troca exagerada de técnicos e diretor de futebol. Finalmente, ele entendeu que é errado ficar trocando de técnico, como se troca de cueca, como se troca de isqueiro, ele, um bom fumante do Marlboro. Acho que ele percebeu o erro, né? E ele disse que entende que tem que dar tempo pro Odair Hellmann, tem que dar tempo pro elenco se entrosar, e meio que entendeu que o problema ali era a falta de jogadores, e não o problema era o Falcão e o Odair Hellmann. Pelo menos isso foi a única coisa positiva. Nem a mostrar o balanço financeiro para mim foi positivo, porque não me mostrou nenhuma grande redução financeira, colocou lá aumento de ativo do clube, mas aumento de ativo tem questão de patrocínio que pode acabar ao final do ano. Mas, primeiro ponto, acerto. Daqui para frente, é só tragédia. Ele diz que realizou 14 contratações desde a chegada de Odair Hellmann e que aí sim ele faz a qualificação do elenco, sendo que ele já incluiu nessas 14 contratações Bruno Menzenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias. Não dá nem para contar falando como reforço, né? Mas vamos lá. Se você concorda comigo, torcedor e torcedora, fale aqui nos comentários. Na minha visão, dessas 14 contratações, somente 4 a gente pode falar que de fato ajudou em alguma coisa. Nem muito em alguma coisa. Lucas Lima, Mendonça, Dodi, que foi a melhor contratação, e Joaquim, mesmo que se machucou, Joaquim e Mendonça. Então assim, desconectado com a realidade. Fiz 14 contratações ruins, 14 contratações fracas, 3 caras do Água Santa. Então, achar que ele tá qualificando o elenco é uma sandice. Isso aí pra mim falta a humildade. Faltou a humildade. No primeiro ponto negativo é isso aqui já que eu tô falando. 14 contratações, das 14, 4 eu acho que ajuda alguma coisa. E nenhuma dessas faz o Santos mudar de patamar, faz o Santos brigar por alguma coisa. Então, faltou humildade. Ele devia sentar e falar assim, torcedor e torcedora, não consegui honrar com o que eu combinei, peço desculpas, vou tentar melhorar até o final do meu mandato e conto com o apoio de vocês. Seria mais lindo ele falar isso, mas não. Ele vai piorar. Terceiro ponto, ele fala, o Santos vai entrar no Campeonato Brasileiro brigando para ser campeão. Gente, vamos lá. Duvido que alguém que está assistindo esse vídeo vai sentar o bumbum no sofá para ver Santos e Grêmio pela estreia do Campeonato Brasileiro e vai falar, porra, esse time vai dar trabalho pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, pro Fluminense, vai dar trabalho. Não vai. Porque as 3 vitórias seguidas é contra o vice-lanterna do Campeonato Boliviano. Tem também o Botafogo de Ribeirão Preto, time da Série B, e o time do Iguatu lá, que é o time sem divisão. Então, o Santos não tem condição de entrar no Brasileiro para ser campeão. Eu acho interessante até o espírito, saber que o Santos tem que brigar para ser campeão, que não pode deixar essa chama morrer, que tem que entrar para ser campeão, que o Santos Futebol Clube merece isso. Eu acho até interessante, mas não é honesto. Ele falar que o Santos vai entrar brigando para ser campeão no mínimo, uma maluquice. No mínimo, uma maluquice. Então, mais uma vez, ele não é honesto. Mais uma vez, ele não é sincero. Parece que ele está falando para 9 milhões de idiotas, que é o tamanho da torcida santista. E para uma porrada de jornalistas sendo feito de idiota pelas respostas dele. Então,
Ele não consegue estar conectado com a realidade. Isso muito me preocupa para um presidente de um clube de futebol. Quarto ponto, abre aspas, o Santos não correu risco de rebaixamento nos campeonatos brasileiros, fecha aspas. Só pode ser uma piada. O Santos, se não vence aquele jogo contra o Flamengo por 1-0, que o Gabigol erra o pênalti batendo na trave, o Santos ia para a última rodada disputando, sim, uma grande chance de ser rebaixado. O Santos empatou com o Inter no Beira-Rio, que não era um resultado esperado, ganhou do Flamengo, que não era um resultado esperado, e veio para Vila Belmiro, acho que até empatou com o Cuiabá na última rodada. Como que não brigou para não cair? Então parece que o Rueda, ele não é torcedor. Porque quem fica aflito do Santos ser rebaixado no Campeonato Brasileiro sou eu. São vocês que assistem esse vídeo. Porque parece que esse cara não tá conectado com uma realidade que o Santos brigou sim para não cair. Um ano antes, ele fala, né, que o Santos chegou em 10º e em 12º. Como se fosse, tipo, faltando 3, 4 rodadas, o Santos brigava para não cair, a gente fazia a conta. A gente vem sempre falando 45 pontos, 45 pontos. Teve um ano que nem bateu 45, acho que não foi rebaixado com 42. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Cara, onde ele vive? O Santos é um barco no meio do oceano à deriva, sem capitão, sem o timão, sem nada. Vazio, abandonado. Quinto ponto, o último eu vou deixar como extra, que eu achei importante a gente fazer essa reflexão. Ele tem uma fixação de falar que o grande problema para ele não ter conseguido grandes reforços de peso como ele prometeu, foi por conta do bloqueio da venda do Kaique. Cara, a venda do Kaique, nem anotei aqui, mas eu até procuro, deve ter sido 1 milhão de euros, venda, Kaique, Santos, não foi muito dinheiro. Para ele falar, Santos formaliza 7 milhões de euros, acho que é isso, deixa eu ver. 7 milhões de euros, 38 milhões. Ele fala disso como se fosse o único dinheiro da terra que o Santos poderia arrumar para contratar alguém de peso. Então ele insiste no papo do Kaique, insiste que não conseguiu vender jogadores e já deixou claro. Vai ter que vender jogador no meio do ano. Ângelo, se chegar a proposta de novo lá do Nottingham Forest, no Newcastle, vai vender. Ainda mais agora que não está sendo aproveitado. Marcos Leonardo, por mais que o Marcos Leonardo, se vier uma proposta boa, tem que vender. Ele vai vender alguém. Então, assim, sempre na mesma tecla. Por causa do dinheiro do Kaique. Porque não vendeu o jogador. Por isso que eu não consegui um elenco melhor. Não conseguiu porque você é incompetente. Esses 5 pontos, eu concordo, 4 eu discordo, eu trago um preocupante, que é o extra que eu prometi para vocês. Ele diz que, primeiro, o Rueda, ele tem rabo preso com o tal do funding. O que é o funding? É um empréstimo que ele pegou com um banco, avalizado, ou seja, tem uma pessoa, um grupo de pessoas que avaliou aquele empréstimo com o banco para que ele conseguisse pegar aquele dinheiro a juros baixíssimos. Rapidamente explicando, o Santos queria 40 milhões. Ele foi lá, ele mais meia dúzia de amigos deles, falou assim pro banco: se o Santos não pagar esses 40 milhões, você tira dessas contas que tem 40 milhões. Com isso, o banco tem a garantia e dá juros baixos. Basicamente foi isso. Então, o Santos, quando pega dinheiro emprestado, o Santos tem que pagar. Porque senão isso vai sair da conta de quem avalizou. São os amigos dele. Os caras do CG, deve ter lá o Schalke, deve ter ele mesmo, deve ter uma galera. Meus amigos e minhas amigas do Alambrado Santista, vocês acham mesmo que ele tendo o rabo preso com os seus amigos que avalizaram o empréstimo, vocês acham que eles vão priorizar, o Rueda vai priorizar uma contratação de um jogador ou pagar este empréstimo no banco para não prejudicar seus amigos? Qual você acha que é a real prioridade do Rueda? Se ele tiver na frente dele a oportunidade de trazer um jogador de fato de peso ou pagar um empréstimo do funding que está avalizado pelos seus amigos, o que ele vai preferir? Ele vai preferir pagar o empréstimo, ou seja, vai ficar pagando o boleto de um empréstimo que ele pegou, porque são os amigos deles, os amigos dele, no caso, que vai ficar pressionando ele para pagar aquilo, porque senão aquilo vai ferrar com os amigos dele. Então, a prioridade dele não vai ser
o futebol, não vai ser o campo, não vai ser jogadores. A gente precisa acordar para essa realidade. Isso aqui me preocupou muito na entrevista coletiva. Muito. Então a gente tem que ficar muito vigilante sobre isso. As dívidas dele, do Santos, né, na gestão dele, não vi grandes reduções. Falou em redução de 23%. 3 anos de sofrimento, de vacas magras, para você reduzir só 23%, continuar com uma dívida na casa dos 300 milhões de reais, você ainda não ter organizado a Libra. Isso aqui eu vou deixar a Libra para um vídeo amanhã. A Libra, para quem não sabe, são as ligas. A Liga Brasileira de Futebol, que o Santos fica com menos participação do que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Vamos deixar para outro vídeo, tá bom? Por enquanto é isso aí. O Santos está à deriva, sem técnico, sem presidente. Um presidente alienado, lunático, para falar no mínimo. Fiquem sempre no Lambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.